vocês, estamos aqui para o segundo episódio do Cris Pod. Estamos aqui com a ilustre presença da doutora Suébia Cardoso, delegada da Delegacia de Polícia Civil do município de Rorainópolis. Muito obrigado, doutora, por aceitar esse convite. Estamos muito felizes, né, Cris? Muito feliz. Então, palavra da doutora. Obrigada a vocês por ter convidado, né? Eu acho sempre importante nós participarmos, né, de algum projeto na sociedade, poder levar informação e orientar pessoas. Certo, doutora. E aí a gente já inicia aqui com a primeira pergunta. Doutora Suébia, quem é a doutora Suébia? Aliás, quem é a Suébia? Eu sou uma pessoa muito, eu diria, muito humana, né? Uma pessoa muito boa que gosta de ajudar muitas pessoas. E eu, desde menina, sempre pensei em fazer o curso de Direito por achar que me daria possibilidade de fazer justiça, de ser uma advogada, ou ser uma juíza, ser uma delegada de polícia. Eu sempre gostei dessa área, porque desde muito cedo eu sempre defendia aqueles oprimidos na escola, não queria confusão, fazia paz. Né? Em casa eu sou a filha mais velha, né? Eu tenho 3 irmãos e uma irmã, são 5 irmãos. E eu sempre que auxiliava minha mãe nos trabalhos domésticos e orientando também os irmãos, sou a base da minha família. E eu sempre quis fazer esse curso de Direito e graças a Deus eu fiz. Me formei na Universidade Federal de Roraima, eu sou de Manaus. Vim fazer o vestibular aqui, né, em Boa Vista, por conta que lá tinha uma Universidade Federal e eu estava tentando Manaus, Boa Vista, e consegui passar em Boa Vista, porque o meu pai não tinha condição de pagar uma faculdade particular na época, isso no ano de 97. E como eu passei, né, eu tinha passado em Manaus na primeira fase, fiz a segunda fase e não passei. E fiz em Boa Vista, passei, então decidi que eu iria morar em Boa Vista, que eu iria realizar meu sonho de fazer a faculdade de Direito. E terminei em 2002 e assim que eu terminei eu já fiz o concurso em 2013 e graças a Deus deu tudo certo, né? E eu sou muito realizada profissionalmente. Paralelo, para vocês saberem, quando comecei a fazer a faculdade de Direito, eu também comecei a lecionar no estado, né? Era tabela especial, não tinha concurso na época. Paralelo ao curso de Direito, eu fiz o curso, né, do projeto Caimbé, que na época o governador da época proporcionou aos professores para se qualificarem para dar aula. E eu me formei no magistério e passei no concurso do magistério em 2002. Então, eu sou concursada como delegada de polícia e também como professora, né? Então, assim, me sinto realizada profissionalmente porque eu amo o meu trabalho de delegada de polícia, como também amo o meu trabalho de professora, que eu já orientei muitos jovens a se encaminhar na vida. E na delegacia eu me sinto assim uma justiceira, né? Porque a gente faz a justiça, tanto quando você prende alguém que cometeu um crime, mas quando também você faz uma investigação e diz, não, essa pessoa não tem culpa. Então é muito interessante isso. Eu me sinto assim privilegiada e agradecida a Deus e por isso eu ajudo pessoas, né? Eu, graças a Deus, eu ajudei meus irmãos. Eu tenho um irmão que é advogado, o meu caçulinha que morou comigo aqui, que estudou no Cefet, fez Kumon, ele é o comandante da Rocano Amazonas, é major, né? A minha irmã fez pedagogia, que eu trouxe para Boa Vista, ela fez particular na Estácio, ela é concursada em Manaus, na prefeitura e no governo. Então, assim, a nossa família é estruturada, graças a Deus, porque nós fomos atrás do estudo. Foi o estudo que nos levou a conquistar o nosso espaço. Minha mãe sempre foi dona de casa e meu pai trabalhava como segurança. Era um segurança de uma empresa boa, que era na Petrobras, tinha um salário razoavelmente bom, mas ele era um segurança. Meu pai tem ensino médio e a minha mãe só tinha um ensino fundamental. Mas também a nossa base familiar foi boa e eu, graças a Deus, consegui orientar meus irmãos para o estudo também. E a gente faz isso com muitas pessoas, né? Não convém falar aqui, mas eu acho assim que a vida não faz sentido se não for para você servir, ajudar o próximo, ter amor e fazer o bem.
Essa é a Suébia. Também Só para complementar, já que você falou, eu também fiz um vestibular na UFRR. Depois que eu fiz Direito, eu passei para Letras, com habilitação em inglês. E eu quase concluí o curso, mas eu já era delegada e fiz com habilitação em inglês, que eu queria aprender o inglês na universidade. Eu achava que eu ia aprender, que eu acho lindo quem fala inglês. Só que esse curso, eu não tive uma informação correta, eu já tinha que saber o inglês, porque lá eu ia me aprofundar para dar aula de língua portuguesa e inglês. Então, por 5 ou 6 disciplinas, eu tive que paralisar o curso, que eu não conseguia acompanhar mais no inglês, gente. Tentei, fui um cursinho particular de inglês, mas ficou muito pesado para mim. Aí chega uma hora que você diz, não, realmente não dá. E aí eu não consegui concluir, mas eu estou, em nome de Jesus, voltando esse ano para fazer uma habilitação em literatura para poder ter essa formação de letras. Olha que só. Uma coisa que eu não conhecia e muitos moradores de Rorainópolis não conheciam a sua história, né? E é um trabalho muito bonito que a senhora faz no município de Rorainópolis e eu digo que é uma inspiração também esse trabalho. E pelo pouquinho que a senhora contou a sua história, a senhora é uma mãezona também, né? Da família ali, uma base muito sólida. E com essa base, né? A senhora conseguiu muito seus objetivos. E principalmente que eu observei na sua fala, é que a senhora não desistiu. Né, nos obstáculos. Exatamente. E a importância dessa palavra, eu queria aproveitar o momento e a senhora deixasse até uma frase gravada sobre não desistir nos primeiros obstáculos da vida da gente mesmo, né? Olha, é interessante que você está pedindo para eu falar isso, porque uma das coisas que eu mais falo para os meus amigos, meus familiares, e às vezes quando eu dou alguma palestra, é a questão da pessoa ela lutar, ela ser feliz, ela valorizar cada momento. E as dificuldades da vida estão aí para serem vivenciadas, mas a gente aprender alguma coisa, tirar um proveito. E o nosso problema ele é do tamanho que a gente dá. Se você diz que o teu problema ele é grande, ele é enorme, ele vai se tornar enorme, mas você diz não, ele é pequeno, eu vou superar e eu tenho outras coisas positivas. Você supera tudo com mais leveza. Eu quero dizer para vocês que não foi fácil. Às vezes a pessoa é delegada, mas eu vim sozinha, eu nunca tinha saído do seio da minha família. Eu fui morar em Boa Vista e morando com outro de aluguel e às vezes não dava certo e muitas das vezes andando a pé e comecei a trabalhar também porque tinha que me ajudar a manter meus estudos, né? E era um sufoco porque eu tinha que às vezes estar na sala de aula e eu pegava falta numa aula na universidade. Quantas vezes eu não deixei uma atividade com o professor e falando com a diretora, pedindo por favor, corria da escola, ia na universidade fazer uma prova e voltava para a escola, porque eu não podia largar o trabalho, né? E eu tinha que fazer a minha faculdade. Então, na faculdade, muitos colegas falavam que se admiravam de mim, porque viam a minha luta, meu corre-corre. E por incrível que pareça, gente, para mim eu digo que é Deus. Eu estudei, me esforcei um pouco, mas eu digo que é Deus. Muitos dos meus colegas não passaram no concurso para delegado de polícia. E eu sei que muitos fizeram, né? E eu consegui passar mesmo com toda a dificuldade de estudo, né? Tendo que correr para a escola. E aí a gente entra naquele assunto, né? Que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então por que não pensar grande, né? Exatamente. É a mesma coisa. Aqui a gente tem outra pergunta. Qual a sua história no que diz respeito, como delegada mesmo, no contexto da Polícia Civil, né? A senhora já contou de algumas dificuldades que não foi fácil, mas assim, as dificuldades já enfrentadas para chegar nesse lugar, algo assim, bem que a senhora, nesse caminho, nessa trajetória, a senhora falou, poxa vida, por que está acontecendo isso? Tá tudo para me desistir e eu não vou desistir. Qual foi assim o momento que a senhora fez essa reflexão na sua vida acadêmica mesmo, de estudo, trabalho e até chegar no lugar como a senhora está hoje? É bem interessante essa resposta, porque assim, a gente passa por tanto percalços, né, às vezes, e aí você vê a dificuldade, mas assim, eu nunca tive na minha mente, assim, no meu coração, vontade de desistir. Tudo que eu enfrentava, eu sempre sou uma pessoa que eu procuro ver as coisas de forma leve. Assim, não se desesperar, não se agoniar, porque eu tenho firmeza num Deus. E para mim tudo vai se resolver. Então, às vezes no momento mais difícil, mas eu dizia assim, não, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu vou contar uma história para vocês, tentar ser breve, mas assim é um exemplo. Quando eu fui fazer o concurso da Polícia Civil,
Eu era estagiária pelo Tribunal de Justiça e era um estágio bom, que era remunerado, e eu tinha uma previsão de assumir um cargo no Tribunal de Justiça, como eu assumi depois, né? Então eu não podia largar o estágio para estudar para o concurso da Polícia Civil. No período da tarde, eu tinha passado num vestibular do ISEC para pedagogia e eu queria fazer, né, essa faculdade de pedagogia no ISEC. O primeiro que teve, eu passei. Olha aí. E aí era tarde as aulas. E à noite eu estava em sala de aula, na educação. E aí eu fiquei naquele dilema, em que horário que eu vou estudar? Eu não posso sair do estágio, porque eu tenho uma previsão de assumir um cargo, como assumi depois. Eu fui analista judiciário do juiz, né? Eu não tinha como sair, senão eu ia perder isso, né? Porque até toda a fase do concurso da Polícia Civil, eu fui trabalhar como analista, foi que me deu uma guinada muito bacana também. Então, aí o que aconteceu? Eu tinha que tomar uma decisão para estudar para o concurso. Eu não tinha como sair da escola, eu não tinha como sair do estágio. Eu tive que abrir mão da faculdade da tarde do ISEC de pedagogia, que eu fui lá perguntar se eu podia trancar, não podia. Não podia de forma nenhuma. Que se eu trancasse, se eu saísse, eu ia perder. Então, e aí eu pensei, mas se eu continuar, se eu não tiver nenhum tempo para estudar, eu não vou passar no concurso, que seria interessante, que seria uma mudada de vida, né? E aí eu tive que abandonar o ISEC, né, o curso de pedagogia. Mas assim, nesse momento para mim foi muito difícil, porque eu estava com tanta vontade de fazer esse curso. Eu já tinha começado a estudar um mês de aula, estava assim encantada, já tinha apresentado trabalho e eu tive que sair. Mas eu digo assim, não, tudo é por uma causa, vai ser bom, e deu tudo certo. Passei no concurso. Olha aí, é muito importante esse relato, né? Porque incentiva outras pessoas também que pode ter esses problemas, pode ter essas dificuldades. E ele ouvir um relato seu desse, dá mais uma motivação, né, na carreira, na vida. O trabalho da investigação é um trabalho muito amplo. Qual é a cronologia para uma investigação? Existe uma ordem? Como é que funciona a questão da investigação da Polícia Civil? Assim, eu sei que é muito longa, mas se a senhora puder dar uma... Olha, a questão da investigação, cada caso é um caso e vai ter uma investigação diferenciada. Mas eu posso dizer para vocês que a atividade de polícia, né, delegado de polícia, eu sou encantada. Eu amo o meu trabalho porque ele é dinâmico e ele, na realidade, ele te bota, assim, às vezes, numa situação de te desafiar, né, desafiador. Verdade. Mas assim, o que eu acho que o mais importante de tudo é a vontade. Sim. É você querer fazer. É você amar o que você faz, é você querer resolver as coisas. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia, em qualquer área, qualquer cargo, elas estão trabalhando ali pelo dinheiro. Ah, quero receber um dinheiro... Ah, é pelo dinheiro? Gente, pelo dinheiro é bom, você não vive sem o dinheiro. Mas como é bom você ser realizado, você fazer aquilo que você gosta e você se colocar no lugar do próximo. Como que eu quero atender? Como é que eu quero ser atendida? Como é que eu quero que um caso meu as pessoas deem uma atenção, né? Então eu sempre tenho isso comigo, de me colocar no lugar do próximo. Então não tem uma cronologia, mas assim, o que eu poderia dizer para vocês, o primeiro passo é você ter a vontade de querer resolver. E logicamente que todo crime, todo fato que ocorre, quanto mais rápido você começa as investigações, você tem uma tendência a solucionar mais rápido, ou então conseguir elementos para te embasar uma investigação. Porque quanto mais o tempo passa, mais fica complicado para você pegar uma testemunha, ou a cena do crime, você observar. Então, sempre é muito importante você começar logo, né? E outra, começar a buscar todas as linhas de investigação, procurar sempre ser justo, procurar ouvir, sim, né? Porque às vezes... Gente, já me deparei com tanta situação de testemunha confundir infrator. Ah, era esse, dá todas as características. Não era esse. A pessoa ser induzida
e depois você checa cada informação, aí você vê, não era essa pessoa mesmo. Não era essa pessoa que eu estava indicando, é outra. Mas isso é com vontade. Porque, infelizmente, no Brasil afora aí, tem muito caso de inocente que é preso, Sim, de injustiça, é mas por conta de uma falha na investigação. Que não teve um trabalho que era para ser... Um trabalho cauteloso, um trabalho com verdade. Com responsabilidade. Exatamente. E aí parou ali, pronto, não investigou mais, né? A senhora falou aí sobre testemunha. Esse assunto é polêmico, né? Por isso que eu gosto de uma polêmica. Sobre testemunha. Às vezes as pessoas não querem testemunhar ao respeito de um crime, porque elas se sentem envergonhadas, principalmente o medo. Eu vou lá dar uma testemunha e depois a polícia civil, não sei, vai falar que quem foi a Dona Maria que falou, que veio aqui dar testemunha. Sobre esse cuidado que a delegacia tem com a testemunha na prestação de ajuda, né, entre a cidade, entre a comunidade e a polícia, em testemunhar de um crime que você presenciou, é muito importante. E o cuidado que vocês têm com o amparo que vocês têm para essas pessoas também é muito importante. Então, reforce aí para as pessoas dizer que a gente não fala, é sigiloso, no anonimato, então vai ficar no anonimato, não vai fugir daqui, vai ficar só com a polícia mesmo, né? Nós entendemos as pessoas, esse medo e essa dificuldade dela falar e ter esse receio. Então, assim, que as pessoas não se preocupem. Gente, nós não somos, nós temos uma responsabilidade e nós sabemos, né, atuar de uma forma que não deixe, né, uma testemunha numa situação difícil. Às vezes, a gente tem que dar, né, faz alguns direcionamentos para chegar, né, no infrator, mas sem de forma nenhuma expor a pessoa que está testemunhando. Mas só que o que é muito importante, eu penso, é todo mundo se colocar no lugar de cada um. Gente, se você fosse a vítima, se fosse com você ou com o filho teu, será que não era importante alguém ir lá e falar o que aconteceu? Alguém Sim. falar a verdade? Então, eu sempre falo, a verdade, ela é primordial. A verdade, quando ela vem com todos os detalhes, não tem como você fugir daquilo ali, você vai até o final. Parece que tudo vai se encaixando. Agora, a falta da verdade, né, a mentira mesmo, a invenção, às vezes até a omissão, não quero falar, atrapalha muito. A má fé, né? Isso, atrapalha demais. E eu sei que a nossa conversa aqui, a gente não pode extrapolar tanto tempo, eu acho que teria horas, às vezes eu falo até penso de escrever um livro. Sim, gente, olha aí. tem muitos casos gigantes, tem casos assim, chocantes. Se vocês quiserem, eu posso dar um exemplo. Aí, só um momento, que aqui vai chegar. Olha só, deu certinho na pergunta que eu quero fazer. Olha só, doutora, eu tenho muita curiosidade sobre isso, porque eu assisto muita série. O meu estilo de série é investigação, é policial, é isso, principalmente investigação naval, eu gosto muito. Qual foi o pior crime que a senhora investigou? O crime que a senhora falou, um crime... Meu Deus, o que é isso? O mais chocante, obscuro, horrendo, triste, o que deixou a senhora perplexa em sua trajetória? Olha, eu posso te dizer que não dá para dizer assim um crime, porque a gente se depara Todo dia alguma com coisa várias situações. E tiveram muitas situações assim chocantes, né? Mas deixa eu te dar um exemplo, deixa eu lembrar aqui para tentar... Nós tivemos uma investigação que é aquela situação da gente não expor a testemunha, né? As pessoas cometeram um crime aqui em Rorainópolis. Nesse crime, o corpo foi encontrado, estava sem a cabeça e iniciamos as investigações. Só que o fio da meada, praticamente, as pessoas fizeram um vídeo, e com esse vídeo que eles divulgaram, os agentes começaram uma investigação e estavam quase que certo que uma voz que estava naquele vídeo era de uma pessoa. E eles conseguiram identificar a pessoa, que era uma pessoa jovem, adolescente.
Só que essa pessoa sumiu da cidade, ela tinha evaporado, ninguém conseguia achar. Em resumo, a partir disso aí, todos foram presos. E o interessante é que a cabeça estava muito longe, no sentido oposto do que o corpo estava. Então, em resumo, nesse caso aí, como que é bom as pessoas falarem, né? Nós poderíamos chegar, porque nós, inclusive, um dos que realmente nós estávamos procurando, o adolescente, que tinha voz na filmagem, ele realmente participou. Adolescente? Sim, participou, entendeu? E respondeu também pelo crime, depois foi para o CSE e confessou tudo. Então, nós estávamos na linha certa já. Mas essa pessoa falar, vamos dizer, essa testemunha foi muito importante. Né? E foi um caso solucionado. E nós conseguimos fomos para a área e conseguimos achar até a cabeça. Graças a Deus deu tudo certo. Bem interessante. Doutora, outra pergunta que a gente tem aqui é assim, a atuação da Polícia Civil no município de Roraima acontece de forma conjunta, né? Polícia Militar, Polícia ou não? Como é que funciona? Assim, tem as parcerias? Tá. Só para complementar a primeira pergunta que ele fez, que ele perguntou de um caso que chocou, por que eu falei desse caso? Qual foi o choque? Eu falei da questão da investigação, sim, mas esse caso chocou pela crueldade. E eu queria falar um outro caso também, para vocês entenderem a questão da investigação de testemunha, que isso que fecha. Vou tentar ser bem breve. Pode. Um caso que foi um pouco de repercussão aqui, que teve uma operação, que foi um caso do senhor conhecido como Mato Grosso, que ele foi morto na vicinal do Trairi e foi achado, aliás, ninguém sabia onde ele estava desaparecido. Ele foi morto início de dezembro, mas só fizeram um BO do desaparecimento dele quase 20 dias depois. Então deu um trabalho para a gente, para essa investigação. Na área lá, as pessoas tinham medo de falar, porque o suspeito era um fazendeiro. E nós tivemos muito trabalho. Então foi um trabalho de insistência, minucioso, correr atrás para conseguirmos descobrir até onde ele estava enterrado. E eu pedi as prisões. E hoje o fazendeiro ainda está foragido, né? Juntamente com o caseiro dele, mas tem um dos autores que foi pago, que foi preso. Então nós prestamos satisfação. E não foi fácil, entendeu? Difícil. Doutora, só para depois a senhora responder a pergunta que a Cris fez, mas só um momento. A senhora falou aí eu tenho uma outra pergunta, porque é bastante curioso, surgiu. Porque assim, a senhora se deparar com uma cena dessa, a pessoa aberta, cabeça para cá, tem que ter muito estômago, né? Até mesmo muita sensibilidade por aquela pessoa. E esse trabalho, a senhora está como delegada, a saúde mental também é muito importante para a senhora. E a gente também entra em outro assunto, que a senhora falou que os criminosos, eles confessaram assim, matei mesmo. E a gente entra em outro caso, que é a psicopatia, né? Isso, a gente tem um resultado que ou essa pessoa é psicopata ou não sei o que é, porque não tem sentimento, né? Quando não há sentimento, não tem... A pessoa tem esse transtorno, né? Mas sobre isso, a senhora se deparar nesses casos, que pra mim, isso aí já é o crime mais horrendo, mais terrível que tem, porque não é fácil. É bem complicado. E assim, a senhora se deparar com isso, qual a sua primeira sensação? Eu falo até mesmo de sentimento, de como ser humano. Tem colegas que falam assim, com o tempo a gente acostuma. Gente, eu vou ser bem sincera com vocês, não dá para acostumar. Não dá para ficar mal, de ficar triste, sabe? De ver o grau de perversidade de seres que se dizem humanos, né? Então, assim, a gente se depara com tanta coisa. O que matou o Mato Grosso, ele falou assim, eu dei 4 tiros, 4 na cabeça e 1 no peito. Falou assim, de forma tranquila. Uma pessoa que ele não conhecia, ele nunca tinha visto um senhor de idade, só porque mandaram ele matar, ele foi lá. Então, assim, eu não consigo me acostumar, só que também não dá. É aquela coisa, você não vai ficar chorando ou ficar deprimido. Você não deixa de ter aquela sensação de tristeza, de dizer, meu Deus, busca a Deus, faz uma oração e a vida segue, porque ali você sabe que é o teu trabalho e você tem a tua família, né? Eu tenho uma filha, tenho uma única filha que tem 17 anos. Então, a gente sabe que tem que procurar separar as coisas. Sim. Não é muito fácil, né? Mas aí que eu digo, essa força que a gente tem que ter Deus,
né, gostar do que faz e ficar feliz quando faz a justiça. É esse lado que é importante. Eu acho gratificante quando a gente resolve essas coisas. E é muito bom. Isso que motiva, né? A senhora vê aquele caso ali e a senhora resolveu aquele crime. Aquele inocente teve uma resposta, quem matou ele. Então, e os criminosos estão cumprindo pena, né? Exatamente. Mas Cris perguntou, né? Só para reformular e lembrar. A gente sabe que tem esse trabalho em conjunto também com a Polícia Militar, eu acredito que é a Federal, né? Não, assim, se existe, né? Eu acredito que existe esse trabalho conjunto entre Polícia Civil, Militar e até mesmo a Prefeitura no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Eu falo assim, questão de ajuda, prestação, vou dar um exemplo. Secretaria de Segurança Pública, a delegacia precisar de algum dado, enfim, e emprestar ali, ter essa ajuda para ajudar mesmo na segurança pública do município. Para dar um esclarecimento, que às vezes as pessoas confundem, né? Os trabalhos e as pessoas até confundem às vezes. Lá civil, eles acham que é lá a polícia militar, né? E confundem até com local. O trabalho da polícia civil é de investigação. É um trabalho da pessoa ir lá registrar o boletim de ocorrência para ser instaurado o inquérito policial. O trabalho da polícia militar é um trabalho ostensivo, preventivo, é de estarem na rua. Geralmente as situações em flagrante eles já pegam ali porque eles estão na rua aí, alguém furtou ou alguém roubou, eles já estão ali com o infrator, né? É um trabalho diferenciado. Só que assim, como nós estamos no interior, né? E hoje em dia a polícia militar ela tem um efetivo maior. Vamos ser bem realistas. A nossa polícia civil, gente, nós trabalhamos com muita dificuldade de pessoal, de agente, escrivão, até de delegados. Nosso concurso foi em 2023, assumimos em 2024, 20 anos. Muitos colegas já se aposentaram. De 100 delegados que tinham no início, hoje tem uns 56. Né? Se tiver tudo isso. No caso de 2003. 2003 o concurso e 2004 nós assumimos, né? Então, assim, está muito defasado. A polícia militar, apesar de ter esse trabalho preventivo, de estar na rua ali, né? Eles dão muito apoio. Eles dão um apoio muito, assim, importante, porque eles são bem diligentes. Eles não se contentam, às vezes, só de estar ali com trabalho, pegar e levar para a delegacia. Muitas das vezes, né, eles vão, a pessoa fala, olha ali naquela casa, eles vão, já entra um pouquinho, às vezes, até na questão da investigação, né? Aí já levo, tá aqui, foi assim, assim, assado. E, de certa forma, é bom, porque a pessoa tem a proatividade, né, tá nos ajudando, né? Queira ou não queira, é uma prestação para a comunidade. E eu já me deparei com várias situação, tá aqui esse aqui é infrator disso, disso, disso. Eu vou fazer a investigação, vou ver, não é. Foi feito errado. Não por má vontade, não por má fé, mas às vezes até induzido por uma testemunha. Que era esse daqui, não é. Então, assim, há uma situação que não está em flagrante, mas aí pega ali, aconteceu há 1 ou 2 dias, mas está aqui, como se fosse um flagrante. E pela nossa legislação não pode, aí tem que ouvir. E às vezes dá um certo conflito, porque eles não entendem o nosso trabalho, que nós estamos pautados numa lei, existe uma justiça. Para fazer um flagrante tem que ter realmente os elementos do flagrante, porque senão nós podemos responder numa corregedoria de polícia. Então, às vezes, há um conflito sim, de dizer assim, eu levei para a delegacia isso, e não foi feito nada. Não é que não foi feito nada. Foi instaurado um inquérito policial por portaria, porque aquilo ali não era um flagrante, né? Então, pedir depois uma prisão com mais embasamento, vamos ouvir mais testemunhas. Eu não sei se ficou esclarecido, mas eles trabalham, são diligentes, nos ajudam muito, ajudam a comunidade, eu acho isso muito bacana, mas às vezes há um conflito, sim. Né? Às vezes dá um conflitozinho por conta do desentendimento de cada um, saber qual é o trabalho de cada um e ver o limite que cada um tem para trabalhar. A doutora responder, só para falar aqui da segurança pública do município, né? A Secretaria de Segurança Pública ela foi implantada recentemente, acho que tem menos de 15 dias aí que foi implantada. Então ainda não tem esses dados ainda não tem uma equipe.
né? Então, na fase aí da questão do secretário, inclusive, possivelmente daqui uns dias vai ter o concurso da Guarda Municipal que está previsto para março, né? Mas hoje, infelizmente, ainda a gente não tem no município de Rorainópolis a Guarda Municipal, a questão da segurança pública, assim, uma secretaria que tem esses dados. A não ser assim, a nível de Estado, né? Polícia Civil, Militar e outras. Né? Aí eu queria fazer no final essa pergunta, mas como a gente já entrou nesse assunto, né? Aí eu tenho que fazer logo, porque senão a gente perde aqui a linha e já tá uma discussão bem legal. Isso aí é jurisdição, né, doutora? Estou correto disso? Quando a gente fala de jurisdição, a gente fala de local. Por exemplo, Rorainópolis. Qual seria a jurisdição de Rorainópolis? Rorainópolis, nós temos as vilas de Nova Colina, temos o Jundiá e temos até a ponte. Eu esqueci o nome da ponte do Rio, porque depois é Caracaraí. Então, a nossa jurisdição é essa área, né? Ali, Martins Pereira, né? Porque aí depois já tem Caracaraí, que pega uma parte da... Ai, gente, eu perdi o nome da ponte agora. Eu sei que ali no 500 já é a área de Caracaraí. Rio Anauá, passando o Rio Anauá. Isso, isso, pronto, lembrou. Exatamente. Então, a jurisdição é nesse sentido, de área, de território, né? Mas assim, cada um tem o seu trabalho, mas não interfere, ó. A PRF tá ali nas vias, tudo. Às vezes eles vê uma situação numa vicinal, que eles estão ali, eles vão e já levaram várias ocorrências para a delegacia. A pessoa legal estava na vicinal, não é aquela área que era para ele estar, que ele para estar, né? Só que ele viu o crime, alguém embriagado, alguém com uma arma, prendeu, levou para a delegacia, vai ser feito flagrante. Então, eu acredito que as forças de segurança elas têm que realmente estar unidas, juntas, um trabalho coeso, mas cada um fazendo a sua parte. Né? E o que o mais importante é o respeito pelo trabalho de cada um. E a questão dos questionamentos, que às vezes é meio complicado. Não vou entrar nesse mérito, né? Eu falei coisa até que eu acho que não seria interessante falar, que eu sei que vai dar margem para muitos comentários, mas fazer o quê? Eu não estou faltando com a verdade, eu estou falando uma realidade. Se eu fosse querer fazer mais polêmica, eu falava um monte de coisa, mas eu não vou falar. Mas então, pelo que entendemos, doutora, aqui a gente gosta de polêmica, mas pode falar, se a senhora quiser, nós ficamos aqui até... Não vou também. Mas aqui só pra gente finalizar, né? Então, aqui, pelo que eu entendi, que eu tenho essa curiosidade, porque eu assisto aquelas séries, doutora, e os Estados Unidos, eles têm muitas essas coisas de querer pegar o caso do outro, e tá na outra jurisdição. Aí eu queria, como a senhora respondeu, não tem esse conflito então aqui, né? Porque até então, quando uma outra polícia de outra jurisdição pega um caso, vamos supor aqui de Rorainópolis, eles levam até vocês, né? Sim, e para entregar o caso, e não tem esse conflito. Com relação a isso, né? não tem esse conflito, não. Certo, então, ó. Nós temos alguns conflitos, mas é melhor não falar. Pronto, mas já respondeu. Doutora, quando nós falamos de criminalidade, é inevitável não falar de números, né? Tem algum resultado significativo no que diz respeito? Aumentou um crime, a gente fala de porcentagem, ou baixou, enfim, no âmbito do município mesmo? No âmbito do município, nós temos vários tipos de crime. Furto, as pessoas estão reclamando muito, não sei se pela condição financeira, a questão da imigração, mas hoje em dia as pessoas não podem dar muito, vacilar, até invasão das casas, arrombamento. Então, esse número tem aumentado, infelizmente. Aí nós temos tráfico de droga, temos estupro de vulnerável, nós temos aqui vários tipos de crime, né? Embriaguez ao volante. Gente, é demais embriaguez ao volante. E as pessoas se acidentam, às vezes batem veículo, se machucam, ferem os outros. É uma coisa que tem chamado a atenção. Não sei se é porque é o interior, é o município, as pessoas... Tem gente que diz que a diversão é ir para um bar e beber, né? Não vou entrar nessa questão. Mas as pessoas... Nós temos muito embriaguez ao volante. E vários tipos de crime. Mas uma coisa que tem me chamado a atenção são os crimes de estelionato.
como que tem aumentado. Acredito que em nível de Brasil, mas os golpistas hoje em dia, eles usam de várias ferramentas e as pessoas têm caído muito em golpes. Golpe de Pix falso, a pessoa se passando por um parente porque clonou um WhatsApp, um negócio mal feito de uma compra de uma motocicleta, até de veículo. São vários tipos de golpe. Que uma conta da pessoa foi clonada, que ela tem que entrar em contato com o número tal, ela passa as informações, quando ela vai ver, limparam a conta dela. Então, assim, o estelionato está aumentando muito e as pessoas precisam ter informação, né? Precisam ter mais cuidado, saber para quem transfere dinheiro, quem está pedindo informação sobre conta. Eu acredito que, não sei se por ser o interior, e as pessoas às vezes estão ali, né, ali nas suas vicinais, ou então estão num lugar pequeno, e seja um campo vasto para esse tipo de crime. Mas eu sei que está acontecendo a nível de Brasil, tanto que nós temos várias matérias nacionais nos jornais falando sobre esses golpes, né? Mas é que tem me chamado muita atenção o estelionato. Mas, infelizmente, o que eu posso te dizer é que os crimes não diminuíram. Eles só aumentam todos os tipos de crime. E o estelionato tem me chamado a atenção, e eu quero aproveitar esse momento para que as pessoas façam uma reflexão, para evitar cair em golpe. Tem até um golpe que a mulher manda nudes. Quantos senhorizinhos ou rapazes chegam na delegacia que o pai da moça agora vai me processar, até uma filmagem que é com polícia. Gente, tem golpe para todos os lados e as pessoas têm caído. Voltando a uma pergunta assim, bem interessante, doutora, como é hoje a questão da atuação da Polícia Civil em relação à violência doméstica? Por ser a senhora delegada mulher, né, eu acredito que para uma mulher é mais fácil chegar na delegacia. Como é essa abordagem, como é o trabalho dessa situação hoje em Rorainópolis, na Polícia Civil? Violência doméstica é um tema que é uma questão cultural, né, que nós precisamos mudar essa realidade e, infelizmente, nos deparamos diariamente com situações de mulheres vítimas de violência doméstica e que às vezes não querem ver o marido preso. Fazer a denúncia, né? Não querem fazer a denúncia, elas querem mudar aquele marido, elas querem viver com aquele companheiro, criando os filhos, elas querem o lar delas na paz, só que nem sempre é possível. Mas graças a Deus eu acredito que as mulheres têm se conscientizado mais, né? E têm denunciado, têm pedido medida protetiva, que é um direito delas, né? Por mais que depois ela tire e, vamos dizer assim, volte o relacionamento, mas é muito importante essa orientação. E o nosso trabalho é encorajar essas mulheres para que elas tenha uma autoestima elevada, que ela entenda que ela não pode ser agredida fisicamente, que ela também é responsável pela educação dos filhos dela, ela não pode permitir um ambiente de violência. Só que o importante também é focar os autores. E nós fazemos esse trabalho com os homens, de chegar e falar, você é o responsável pela sua família. Nós temos que ter também mais campanha para o homem entender que ele é a base, porque quando ele é um homem amoroso, quando ele é um pai responsável, quando ele trata bem a esposa dele e os filhos, a família dele vai ter uma saúde mental, todo mundo, vai ser uma família feliz, vai ser uma família harmônica. Então, ele, na realidade, é o pivô ali de tudo. Então, acredito que tem que ser feito o trabalho para conscientizar esses homens. Se não dá certo o relacionamento, o homem, a mulher, porque às vezes não dá mais, cada um termina. Separa, né? Separa, mas entenda que o filho é responsabilidade dos dois. Não só também da mulher, do homem e da mulher. Mas esse homem, se nós formos ver, tem gente que fala assim, mas sua mãe tem mulher que bate no homem. Gente, é uma exceção. A gente não tem que trabalhar com exceção, a gente trabalha com a regra. E a regra é que se o homem for bom, se o homem não for covarde, se o homem respeitar a mulher, ele tem tudo para esse lar ser um lar de sucesso, ser uma família vitoriosa. Então nós precisamos
fazer essas campanhas também e conversar com esses homens, para que eles mudem a postura. Lógico que as mulheres têm que ter força, saber o que é certo e o que é errado, não deixar ficar sendo perseguida, molestada, né? Ficar sendo vítima de violência doméstica. Mas nós precisamos também que esses homens entendam o papel deles, a responsabilidade deles na criação dos filhos. Ele ali é que constrói aquela família, é a base, junto com a esposa. Mas a gente sabe que ele tem a força física maior, né? Geralmente é o provedor daquela família. Então ele tem que ter essa responsabilidade. Isso a gente, eu achei muito interessante a sua fala, porque isso encoraja, né, vamos dizer assim, muitas mulheres que estão aí e às vezes não tem coragem de chegar e fica com essa situação dentro de casa, com medo, como vai criar os filhos, ela tem que como sustentar os filhos, né? Então, assim, eu vejo muito relato também, doutora, que a senhora até falou também, que muitas mulheres, elas convivem em casamentos, em relacionamentos abusivos, devido aos filhos também, né? Infelizmente. Pela condição financeira. Porque elas, às vezes, dependem daquele marido. Sim. E ela não, às vezes, não sabe como vai sair daquela situação. E aí ela acaba que sofrendo tudo isso, aceitando isso. todo esse sofrimento. Eu tenho mais uma pergunta para a senhora, assim, bem interessante, que é assim, com a sua experiência, né, de delegada, de mulher, experiência na Polícia Civil, como melhorar a segurança pública do nosso município de Rorainópolis? Eu tô dando sorriso assim, né? Mas é para não chorar. Rime de nervoso, doutora. Porque, gente, eu não tô falando de Rorainópolis, né? Não vamos falar no geral, mas acaba que Rorainópolis também, se nós formos analisar, tudo gira em torno de um fator, na minha visão. É a questão da corrupção. Quando eu falo corrupção, é corrupção de toda uma sociedade. Porque só existe o crime, só existe, né, os infratores aí e as maléficas na nossa sociedade, porque nós, seres humanos, nós praticamos isso. E quando que nós praticamos isso? Quando nós somos desonestos, como nós queremos ter vantagem em tudo. Quando os nossos políticos, né, não pensam na coletividade e pensam em si próprio. Quando tudo isso acontece, você pode colocar aí um batalhão de policiais militares, fazer concurso para a Polícia Civil, criar uma guarda municipal, mas você vai ter sempre criminoso. Por quê? Porque a base da nossa sociedade, as pessoas, elas esperam alguém deixar alguma coisa cair no chão, ela não vai lá levantar. Aqui, senhor, o senhor deixou cair, ela já esconde. Alguém achar uma bolsa com dinheiro, mas já era, ela vai jogar a bolsa fora, o dinheiro está no bolso. Então nós temos, eu estou sendo sincera, mas eu não sei, não quero ferir ninguém, mas eu acho que é uma verdade. Nós vivemos num mundo corrupto, num país corrupto, vamos falar do nosso país, né? Então tudo isso é difícil, as pessoas quererem levar vantagem, então a pessoa acha que furtar, eu posso furtar, eu posso pegar as coisas dos outros, né? Então, aí a partir dali, aí o político, não, eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer um monte de coisa errada, né? Então, tudo isso, se você for analisar, é uma questão cultural. Então, quando é que a gente vai acabar a criminalidade? É difícil. Se nós não tivermos consciência, se o nosso povo não se educar, se as pessoas pararem de querer agir para benefício próprio. Se a pessoa não achar que ela está sem dinheiro, não tem um trabalho, que ela pode ir ali e furtar, apontar uma arma, entrar num comércio e roubar, e às vezes até mata. Então, assim, se nós formos analisar, é uma sucessão, né? É uma cultura. Hoje em dia, só para dar um exemplo, nós temos alguns estados nossos que eles têm a base deles, da população, são pessoas que vieram da Europa, não é isso? Hoje, o estado que tem menos violência, eu acredito que seja Santa Catarina, que tem uma base, né,
de pessoas da Europa. Uma cidade que você vai, que parece que você está fora do Brasil, por exemplo, Curitiba, que você vê tudo limpo, tudo organizado, as pessoas têm uma outra consciência. Você vai ali do lado, pertinho, no Rio de Janeiro, você já vê como é que está o Rio de Janeiro, já vê aquelas sujeiras, já vê tudo diferente. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que é muito importante as pessoas mudarem. Vamos parar de achar que o crime, o furto é permissível, é um crime de menor potencial ofensivo. Na hora que a gente vai mudando a legislação para aceitar crimes, tem que ter um diferencial, tem que ter. Lógico que não se compara um crime de um furto com um roubo ou com um crime de estupro de vulnerável, cada crime tem o seu peso. Mas na hora que a gente começa a banalizar e achar que, não, é um coitadinho, a gente começa a dar permissividade para o crime. Então as pessoas já são, a nossa população é do jeito que é. Então acaba que a pessoa acha que ela pode cometer o crime. Fica aquele sentimento de impunidade. Aí a justiça, as leis, o nosso país precisava fazer tinha que ter uma revolução. Mas se mudasse o judiciário, as leis fossem mudando ao pouco, talvez pudesse ajudar, mas eu acho que nós precisamos de consciência. Educar nossas crianças desde a base escolar. A educação vai vir na base familiar e com o apoio da escola, com o apoio de toda uma sociedade para tentar mudar. A corrupção, ela atrapalha até a tecnologia, é defasada a tecnologia. Aqui em Rorainópolis, um lugar pequeno, se nós tivéssemos aqui uma estrutura boa para colocar câmeras de segurança, seria ótimo, já iria inibir, resolver os casos, seria de muita utilidade câmeras em várias áreas da cidade, pontos estratégicos para coibir o crime, para tentar melhorar a segurança. Nós somos aqui uma entrada a Rorainópolis, Jundiá, pessoas que vêm de Manaus e pessoas que vêm da Venezuela também entram ali em Pacaraima e acabam que vêm. Ou seja, cadê um policiamento nessas fronteiras diuturnamente? Quem passar, fiscalizar, olhar o carro, olhar os nomes, se é foragido, se não é. Tudo isso são coisas às vezes simples, mas que não são feitas. Quando nós temos alguma operação aqui, que eles param mais ali na fronteira, nós temos mais demanda de serviço na delegacia, porque tem muito mandado de prisão, tem foragido. Só que no momento nós estamos sem esse trabalho nas fronteiras. Então, a segurança pública tem que haver uma organização, tem que haver vontade. E também tem que mudar a consciência das pessoas, mudar leis e também mudar a consciência, que nós temos uma base, infelizmente, nós somos uma população, de certa forma, corrupta. Eu não estou querendo chocar ninguém ou ofender ninguém, mas eu estou falando assim uma realidade. Inclusive, quando nós temos uma polícia hoje muito honesta, o nosso percentual, aqui em Roraima, nossa polícia é muito boa. Mas, infelizmente, nós temos em outros estados aí, próprios policiais, às vezes, atuam junto com o crime organizado. Então, tudo isso também é uma questão de conscientização. Violência contra criança e adolescente no município de Rorainópolis. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse trabalho, como a senhora vê essa situação aqui no nosso município. Infelizmente, um dos casos que mais nós atuamos na delegacia de Rorainópolis é o estupro de vulnerável, que é quando crianças são abusadas. E é muito triste, então a gente tem orientado, às vezes em palestra em escola, quando nós somos convidados, na rádio, fazemos algumas divulgações, para que realmente a criança saiba que ninguém pode tocar o corpo dela, que ela tem que conversar com a mãe, tem que denunciar, e a mãe também ficar ligada, tem que cuidar dos filhos. Só que acredito que o foco também deva ser voltado para os infratores,
Porque na hora que você faz uma campanha, que você começa a colocar na mídia, né, rede social, na televisão, uma pró-campanha, cartazes para distribuir em todos os locais, nos comércios, que você foca esse infrator para mostrar para ele que ele está cometendo um crime bárbaro, que ele está destruindo uma vida de uma criança, de um adolescente e, consequentemente, a vida dele, porque na hora que ele é preso, ele passa de 8 a 15 anos numa prisão. No sistema prisional, nenhum preso gosta de estuprador, então ele vai sofrer violência física, emocional, né? Quando não é morto, que já aconteceram vários casos. Então, eu penso que na hora que a gente focar a campanha para esses infratores, para que não cometam esse crime, talvez seja evitado que uma criança passe por isso e essa pessoa se conscientize que deve agir de uma outra forma e que tem tantas mulheres, tem tantas pessoas que estão disponíveis, que vão dar permissão delas para ter um contato, que ele não tem que estar pegando uma criança ou uma adolescente, né, à força, ou então numa idade que ela não tem aquela capacidade de dizer assim, não, eu permito, né? Então, eu acho interessante a questão da idade também ser divulgado. Menor de 14 anos, mesmo que a pessoa acha, não, mas ela quis namorar comigo e aceitou. É estupro de vulnerável. Ela não pode dar essa permissão. Nós temos casos de pessoas que namoram, até já casaram, tiveram filhos e a pessoa foi presa depois porque o crime, né, foi investigado, rolou na justiça e chegou um dia a sentença, né, e teve que ser preso. Então, tudo isso deve ser divulgado para os infratores também, para que a gente até evite que ocorram mais esses crimes. Eu queria que a senhora falasse, a senhora falou bem daquelas frases dos cartazes, eu achei bem interessante, aquelas frases impactantes. Tá, dentro desse contexto, né, de fazer essa divulgação para que os autores não cometam esse tipo de crime, poderiam, além da mídia, entrevista, divulgação do que ele pode sofrer, você imagina um cartaz impactante, a pessoa que tem alguma tendência para querer mexer com uma criança ou querer ter alguma relação com um adolescente, ele olhar lá no cartaz, não destrua uma vida, você pode ser preso, vai destruir sua vida, da sua família, você vai ser abusado no sistema prisional, você vai ser morto. Olhe para a sua vida, olhe para a vida do próximo, você vai destruir a vida de uma criança e de um adolescente por causa de um momento, de um prazer, uma coisa que deu na sua cabeça e você vai se destruir a sua vida totalmente. Pare para pensar. Então, assim, algumas frases, algumas coisas que quem tiver pretensão ou estiver pensando, a pessoa, né, de repente leva um tapa na cara dela ali e a gente evite um crime. É isso aí, muito bom. Ai, meu Deus do céu. E chegamos ao fim, Cris. Chegamos ao fim do nosso podcast, doutora. Queremos aqui agradecer por ter aceitado esse convite, por toda essa conversa que foi muito produtiva, muito conhecimento e que é muito necessário que a população, que a comunidade saiba disso tudo. Então, hoje aqui a senhora trouxe conhecimentos que eu tenho certeza que muitos não sabiam. Então, muito obrigado mesmo. Estamos muito gratos, né, Cris, por sua presença. E a senhora pode dar a palavra. Eu que agradeço, gente. Peço desculpa se eu falei alguma palavra, né? Até para quem for assistir, né? Que a minha intenção não foi, né? De repente ser deselegante com ninguém ou falar alguma coisa que possa magoar. Mas eu acredito que eu estou falando só uma verdade, né? E obrigada. E quando precisar, estou à disposição. Obrigada, doutora. Obrigada. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Cris Pode. Tchau, tchau.